Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês o meu vlog e a minha maratona de carnaval desse ano de 2025. Muito que bem, eu não estava planejando fazer uma maratona de carnaval, porém acabou acontecendo devido a forças maiores que eu vou explicar para vocês durante as entradas desse vlog, né, que me motivaram a pegar alguns livros que eu tinha aqui na estante e a começar a fazer essa leitura. Porém, antes de vocês descobrirem o que aconteceu por aqui durante o carnaval, e também qual foi o favorito que eu acabei encontrando nessa maratona, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que se aparecer a estrelinha do Super Hype aí pra vocês, por favor, cliquem nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube, até o conteúdo, até o canal sendo muito mais divulgado pela plataforma. E também vale lembrar que tem link de compra lá pra Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca. Enfim, eu acho que me repeti agora no final. Espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o fim do vlog. Vamos lá? Então, pessoas, hoje é sábado de carnaval. Eu acabei de gravar a entrada e o fechamento do último vídeo que muito provavelmente vocês assistiram, que eu vou ter publicado aqui no canal. E assim, o que aconteceu? Fevereiro passou e eu não li nada. Depois de 8 livros que eu consegui ler no mês de janeiro, fevereiro simplesmente acabou me atropelando, porque além do trabalho, que foi boa parte do motivo que eu não consegui ler durante o mês passado, porque eu fiquei muito ocupado no mês de fevereiro. Os finais de semana de fevereiro também me deixaram muito ocupado. Eu acho que eu deixei como B-roll dessa entrada que eu estou fazendo agora, justamente umas gravações que eu fiz no dia do aniversário da minha mãe, que a gente acabou saindo, e seria, claro, um B-roll do vlog de fevereiro, que eu não consegui postar, como eu falei pra vocês no nosso último vídeo. Teve também a formatura do meu sobrinho, onde eu fui padrinho de formatura dele. Enfim, fevereiro foi um mês muito movimentado, ironicamente sendo o mês mais curto do ano. Porém, agora que a gente tá no feriado de carnaval, né, eu vou ter praticamente esses 4 dias, eu decidi meio que compensar o tempo perdido, entre muitas aspas, porque eu não perdi tempo, né? Eu só não consegui ler, e tentar ler os livros que eu iria ler no mês de fevereiro. Então, basicamente, eu vou fazer uma maratona de carnaval aqui junto com vocês. Nada muito oficial, nada muito escrito em pedra. Eu separei alguns livros que eu quero ler durante esses 4 dias, e assim eu compenso, entre muitas aspas, né, essa não leitura do mês de fevereiro, e já parto para março já com o pé direito, já podendo fazer as leituras temáticas de março. Enfim, vou compartilhar com vocês agora quais foram os livros que eu separei aqui da estante que eu vou tentar ler agora durante os dias de carnaval. Os 2 primeiros livros que entraram nessa minha TBR foram O Te Vejo na Final, do Aslan Monteiro, e também O Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas. Esses 2 livros seriam os livros do meu desafio de 12 livros para o ano de 2025, né? As minhas 2 escolhas para o mês de fevereiro, cujo tema, entre muitas aspas, seriam livros nacionais. E eu quero ao máximo ler um desses 2 livros agora durante o feriado de carnaval. São 2 livros que tem por volta mais ou menos de 300 páginas no máximo. Eu acho que eu consigo fazer leitura de pelo menos um deles no decorrer de um dia. Vamos ver se eu realmente vou conseguir fazer, né? Mas essas são as minhas 2 primeiras escolhas para essa TBR. Outro livro que entrou nessa TBR de carnaval
foi o Garras, da Liz Vilas Boas, que eu comprei na Black Friday do ano passado. Esse livro aqui vai ser uma romantasia que vai se passar na década de 20 no Rio de Janeiro, com lobisomens e bruxas. Eu tô muito empolgado para fazer essa leitura. Muito provavelmente essa vai ser a minha primeira leitura da TBR. Além desses três, eu obviamente peguei o Monarca Nicolas, do Fabrício Fonseca, que chegou aqui em casa no final do ano passado. Ele era para ter sido uma leitura do Bingo Literatura Negra do ano passado, mas ele acabou chegando em dezembro para mim. Então, eu acabei separando de fato esse livro para ler agora no mês de fevereiro. Eu já dei uma passada de olho nele, como vocês podem ver, olha. Eu já estou no capítulo, deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Já aconteceram algumas coisas dessa história, então muito provavelmente vai ser outra leitura que eu tenho certeza que eu vou conseguir ler nessa maratona de carnaval. E por último, nós temos As Regras do Jogo, da Arquelana, que vai ser essa história sáfica que eu ganhei de presente da minha amiga Natália em setembro passado. Ele também é bem fininho. Eu acho que esse aqui vai ser minha segunda leitura, porque ele tem mais ou menos 281 páginas só. Vamos ver se eu vou conseguir ler durante esse feriado de carnaval. Basicamente são 5 livros para 4 dias. Eu não acho que eu vá ler 5 livros nesses 4 dias. Pelo menos uns 3 ou 4 livros eu consigo ler. Mas essa é a minha TBR. As Regras do Jogo. O Monarca Nicolas. Garras. Amor ou Algo Assim. E Te Vejo na Final. Se eu não me engano, todos esses livros aqui são para maiores de 18 anos. Enfim, vamos ver se eu vou conseguir ler esses 5 livros, né? Ou ao menos a maioria desses livros. Vamos me acompanhar no decorrer desse vlog de carnaval. Aqui estamos de volta com mais uma atualização desse nosso sábado de carnaval. E como vocês podem ver, eu acabei de tomar banho, estava muito quente. Agora na parte da tarde eu aproveitei para começar de fato a nossa maratona de carnaval. Porém não foi nenhum dos livros que eu mostrei para vocês durante a TBR da entrada passada. Muito pelo contrário, foi uma outra história que eu peguei aqui da minha estante, que também é nacional. Eu tô falando de Cósmico, do Caio, que foi lançado aqui no Brasil pela editora JBC. Esse livro aqui é um HQ, um boys love nacional. O Caio é um ilustrador e um autor nacional. Eu tenho essa HQ aqui desde o ano passado. E assim, na hora de eu começar de fato, né, a maratona, eu pensei, por que não começar com uma HQ? Por que eu não separei uma HQ, né? Eu me lembrei que eu tinha Cósmico aqui na estante, e como vocês podem ver, eu já avancei bastante na leitura. Eu teria avançado muito mais se agora, durante a tarde, eu não tivesse parado para assistir Law & Order SVU. Tava passando na televisão, aí eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não vejo Law & Order. E comecei a ver um episódio atrás do outro, e enfim. Mas aqui, eu acho que eu já li as 100 primeiras páginas de Cósmico, e é uma HQ que vai contar a história do Marco e do Theo. Marco e Theo. Marco, ele é esse atendente de uma loja de conveniência 24 horas, que quer trabalhar em uma cafeteria de fato, ele quer ser um barista, e o Theo é esse rapaz super inteligente, ele já está fazendo doutorado em astrofísica, se eu não me engano. Quando a história começa, é a narração do Theo falando sobre o espaço e tal, que é muito interessante. A sequência inicial dessa HQ é lindíssima, porque tem toda uma visão do espaço. Sério, as ilustrações são sensacionais. Ela é uma HQ toda colorida, como vocês podem ver. E o Theo, ele vai toda noite tomar um café e estudar nessa loja de conveniência 24 horas em que o Marco trabalha.
Eles começam a conversar, eles trocam o número de telefone, e logo você percebe, logo o leitor percebe, né, que o Marco está com interesse no Theo. Ele está se apaixonando pelo Theo, mas ele não tem muita certeza se o Theo está disponível, porque ele acha que o Theo tem um namorado por conta de uma situação X ali que aconteceu. Mas o próprio Theo também, você percebe que ele tá ficando um pouco apaixonado pelo Marco. E esse é o ponto de partida da história, né? Esse estudante de astrofísica se envolvendo com esse atendente de uma loja de conveniência. Mais um atendente de loja de conveniência sendo o protagonista de uma história desse ano, né? Um protagonista de uma HQ. Enfim, eu acho que eu termino de ler Cósmico agora de noite. Tá uma leitura muito gostosa mesmo. As ilustrações do Caio Yu são belíssimas. Sério, tá uma coisa maravilhosa de gostosa. Mas, enfim, eu vou tentar terminar agora de noite. Mas como eu falei pra vocês na outra entrada, não vai ser algo corrido, nada gravado em pedra, porque mais tarde eu vou parar pra fazer o lanche, né? Que eu quero fazer o lanche de carnaval, que eu sempre faço. Quem me acompanha, né, desde o ano passado, pelo menos, acho que no vídeo do ano passado, do ano retrasado, eu falei sobre essa tradição que eu acabo fazendo lanches durante os dias de carnaval aqui em casa. Mas assim que eu terminar de ler o Cósmico, eu venho aqui e converso com vocês. E acabou que ele entrou na nossa TBR completamente sem querer. E eu tô me apaixonando por essa HQ, tá uma coisa muito gostosinha. E assim que eu terminar de ler Cósmico, eu venho conversar com vocês e já falo qual vai ser a minha próxima leitura. Mas por enquanto é sobre isso. Mas antes de voltar para a leitura de Cósmico, eu peguei um picolé de limão, que é o meu sabor favorito de picolé, e eu acabei encontrando aqui no freezer. Eu acho que meu pai comprou alguns picolés para levar, mas encontrei alguns e um deles era de limão. Aí eu estou pegando, porque eu adoro picolé de limão, é o meu sabor favorito. E eu vou comer agora, antes de ler, porque eu tenho meio que uma mão meio leve para picolé e faço uma lambança, então eu não vou ler enquanto eu estiver comendo. Eu só vou pegar o livro depois que eu terminar, enquanto eu estiver com as mãos limpas. Vocês estão escutando? Isso basicamente é o barulho da festa aqui no centro do bairro. E são mais ou menos umas 7h30 da noite e tal. Começou cedo. E olha que fazia algum tempo que a festa aqui do bairro, ela estava até bem tímida, sabe? Mas eu já tinha percebido desde sexta-feira que o pessoal estava bem animado, sabe? Porque passou um desfile bem grande de bate-bolas na sexta-feira. Teve uma queima de fogos ali por 1h da manhã, que até me acordou. Eu tinha cochilado. Eu estava vendo o desfile da série Ouro aqui do Rio de Janeiro. E teve uma queima de fogos de 10 minutos, 1h da manhã. 1h da manhã. E agora tá tocando marchinha. Muito alto mesmo. Eu tô chocado. Eu não esperava mesmo. Pior que eu vim aqui pro quintal da frente, né? Porque eu tava na parte de trás de casa, achando que porque a gente tava na parte de trás, tava alto, né? E não, eu tô aqui na parte da frente e o som das caixas de som da festa do bairro tá alto aqui na frente também. Porque geralmente, em anos anteriores, dava para se perceber ali na parte de trás do quintal, mas aqui na frente nem tanto. E hoje dá para escutar perfeitamente, sabe? É como se fosse aqui do lado de casa. Enfim, já vimos que a noite de hoje vai ser animada, né? Já deu para perceber. Desculpa. E bom dia. Eu acabei de acordar e estou aqui para fazer a nossa primeira atualização da maratona. Eu queria ter feito ontem de noite, só que ontem de noite eu acabei fazendo tanta coisa, eu até registrei um pouco para vocês, que acabou que eu
Falei assim, vou deixar para amanhã de manhã. Até porque os meus pais não voltaram do sítio, eles resolveram ficar mais um pouco por lá, eles avisaram, é claro, que iam ficar mais um pouco. Então, muito provavelmente vou passar boa parte desse carnaval sozinho, aqui em casa. Não estava nos meus planos, então tô meio surpreso com isso. Mas enfim, eu terminei de ler O Cósmico, de Kaiô, que foi lançado aqui no Brasil pela editora JBC. Esse vai ser um boys love nacional com classificação livre, que vai contar a história desses dois personagens, o Marco e o Theo. Se eu não me engano, eu contei pra vocês um pouquinho da sinopse assim que eu comecei a ler ele. E é basicamente essa toda a informação que a gente vai precisar saber sobre Cósmico, sendo bem sincero. Eu acho que o maior destaque de Cósmico é a ilustração do Kaiô. A história por si só, o roteiro, a trama, é bem simples. Eu diria até que é uma leitura bem aconchegante para quem não gosta de muitas reviravoltas, para quem gosta daquele clichê romântico bem simples de garoto encontra garoto. Você vai encontrar isso aqui em Cósmico, né? A gente vai ver um pouco de como o Marco vai se juntar ao Theo, né? Eu não me apaixonei como eu achei que eu iria me apaixonar pela história, mas ainda assim eu não me decepcionei não. Como eu falei, eu dei 4 estrelas para Cósmico. Não mudaria nada na história. Mesmo assim, não alcançou todas as minhas expectativas com relação a ele. Enfim, não tem nada muito problemático. É só realmente não se tornou um favorito como eu queria. Porque é bem simples mesmo. Mas não tem nada de ofensivo. Esse é algo mais simples, mais reconfortante. E essa é a vibe de Cósmico, né? O destaque maior, com toda certeza, são as ilustrações que o Kaiô fez para essa HQ. É tudo muito, muito, muito bonito. Muito impressionante, sabe? Uma HQ muito bonita visualmente. Enfim, essa foi a minha primeira leitura. Eu tô morrendo de calor aqui, ainda não decidi qual vai ser a minha próxima leitura, mas assim que eu me decidir, eu venho aqui e converso com vocês. E deixa eu desligar a câmera porque eu realmente estou derretendo. Muito que bem, escolhi a minha próxima leitura dessa nossa maratona de carnaval. E o livro escolhido, como não poderia deixar de ser, foi o Garras, da Liz Vilas Boas, lançado aqui no Brasil pela editora Rocco. Ele vai ser uma romantasia, teoricamente no Rio de Janeiro, entre muitas aspas, porque eu já comecei a ler, e o livro ele se passa não exatamente no nosso mundo. Ele se passa nessa realidade onde o Brasil ainda se chama Veracruz, o Rio de Janeiro se chama Aveiro, e além dos humanos, ele é ocupado por várias criaturas mágicas, que são lobisomens, que são vampiros, néfilins, são faunos e também, se eu não me engano, são feiticeiras e fadas. Existe também caçadores de monstros, de criaturas mágicas, né, com uma linhagem muito grande, poderosa, que é a família da protagonista do livro, que é a Diane Decour, ou Decour. Enfim, não sei, porque o sobrenome dela provavelmente é francês, e eu muito provavelmente vou estar falando errado. Ela é filha dessa família muito influente de caçadores de monstros, só que ela é uma filha bastarda. Uma bruxa esvaziada, já que a mãe dela foi um relacionamento extraconjugal desse líder dos caçadores de monstros, e ela não é muito aceita nem pelo pai nem pelos irmãos, que são filhos legítimos, por assim dizer, né? E para completar, a própria mãe meio que esvaziou a magia da filha por conta de um feitiço que ela fez para o amante dela, no caso o pai da Diana, que era um feitiço que ele pediu, e era um feitiço bem complicado para a família dele, sendo bem sincero. Um feitiço que ele pensou muito mais nele do que nos filhos. E no começo da história, nós temos justamente a Diana indo atrás da família Lacarês, que é um clã de lobisomens que vive ali à margem da sociedade. E ela basicamente chega no meio dessa matilha oferecendo dinheiro para que um Lacarês se case com ela, porque ela precisa se casar com um lobisomem, meio que para quebrar o feitiço que está sobre ela e que atinge todos os filhos da família Decour. É assim que ela acaba conhecendo o Edgar,
que é o filho do meio da família Lacares, dessa família de lobisomens. Existe, assim, uma atração mútua ali no começo entre os dois, e basicamente esse é o ponto de partida da história, né? Ela faz essa proposta para os Lacares, o Edgar ficando meio reticente, mas ele vai acabar aceitando essa proposta. No momento que eu tô na história, ele já aceitou a proposta de se casar com ela e tal, porque isso vai ajudar muito financeiramente a família Lacares, e o casamento com o lobisomem vai ajudar muito magicamente a Diana. Enfim, tá muito interessante. Eu quero muito terminar essa história para conversar com vocês e falar sobre o que eu senti lendo Garras, mas o que eu posso dizer no momento é que o livro tá sendo muito mais do que eu esperava. Eu achava que ele seria uma fantasia super simples e tal, e tá indo bem mais fundo do que eu esperava. Eu realmente achava que só seriam lobisomens e bruxas, mas existem outras criaturas, e o trabalho que a Liz Villas-Boas está fazendo na construção desse universo e desse Rio de Janeiro, que não é exatamente Rio de Janeiro, é Rio dos anos 20, tá muito sensacional, com toda certeza. Tem outros personagens que eu estou me encantando, mas eu vou falar com mais calma quando eu terminar de ler Garras. Aí quando eu terminar de ler, eu venho aqui e converso com vocês, mas até o momento tá... Sério, tá delicioso de verdade. E assim que eu terminar, eu venho e converso com vocês. Mais uma noite de carnaval, e eu acho que vocês vão conseguir escutar a festa do meu bairro também está toda. Ontem, como vocês puderam escutar, foi marchinha, né? Hoje está sendo sambas enredos. Não vou ficar gravando muito para não dar nenhum direito autoral. Como vocês podem ver no projetor, já são 9h10 da noite, então eu vou começar a preparar o lanche agora de noite, né? E eu acho que eu vou fazer batata frita dessa vez. Sim, gente, lanche de carnaval é só besteira. Não tem nada muito elaborado, não. É realmente para passar a noite de carnaval com alguma coisa gostosa. Então, terminei a minha segunda leitura dessa maratona de carnaval. E o que eu posso dizer para vocês nesse exato momento é que eu acho que eu estou diante da minha primeira leitura favorita desse ano de 2025. Pois é, o livro me impactou dessa forma. Eu estou falando, obviamente, né, de Garras, da Liz Villas-Boas, lançada aqui no Brasil pela editora Rocco. Ele vai ser essa romantasia que se passa nos anos 20 em uma realidade paralela aqui do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil, onde o Brasil ainda se chama Vera Cruz, o Rio de Janeiro se chama, na verdade, Ave Rio, e ao lado de humanos vivem essas criaturas mágicas espalhadas pela cidade, né? Lobisomens, bruxas, vampiros, faunos, néfilins, fadas. Enfim, basicamente todas essas criaturas vivem em paralelo com os humanos, muitas delas em áreas mais pobres, como é o caso do clã Lacares, que o nosso protagonista, né, o Edgar, faz parte. E nos humanos existem também, entre a alta sociedade, um grupo de caçadores de criaturas fantásticas, no caso. Fizeram muito dinheiro por conta disso, caçando criaturas fantásticas. E a mais conhecida é a família Coeur, que é a família da Diana. Só que a Diana, ela é uma filha bastarda. Ela é a filha desse caçador de monstros com uma feiticeira, que se envolveu com essa feiticeira por conta que ele precisava de um feitiço para se proteger. Só que nisso ele basicamente fez um pacto fáustico para os próprios filhos, sem o livre-arbítrio dos próprios filhos dele, né? Que basicamente ele se protege da morte com a vida dos próprios filhos. Sempre que alguém atentar contra a vida dele, na verdade, quem vai falecer é um dos filhos dele.
Diana, que não tem uma relação nada boa com essa família, já que ela é bastarda, bastarda mesmo, sabe? Do tipo de ser perseguida pelos irmãos, de ser completamente rejeitada pelo pai, mesmo que ela more com eles, mesmo que ela trabalhe na empresa deles. Descobre através das cartas que é a única herança mágica que conseguiu sobreviver a esse pacto que o pai fez com a mãe dela, já que a mãe dela usou a magia da própria filha para poder fazer esse feitiço para o amante dela. Ela descobre que ela pode meio que trapacear esse pacto que o pai dela fez se ela cumprir uma série de rituais, e que parte desses rituais é justamente se casar com um lobisomem, né? E é por isso que ela vai atrás da família Lacares, na parte baixa da cidade, né, na parte mais pobre da cidade, porque ela quer se livrar dessa maldição que vive sobre ela, né? Que basicamente dronou a magia de dentro dela. Ela é uma bruxa sem poderes, praticamente, e ela oferece, né, para a família de lobisomens uma quantia muito alta de dinheiro para alguém se casar com ela. Mesmo que ela torça secretamente que esse alguém seja o Edgar, porque ela achou ele o mais bonitão e tal, com maior presença, e assim como o Edgar, meio que se interessa num primeiro momento por ela, mas ele tem muito orgulho para aceitar essa proposta num primeiro momento, mesmo que a família dele precise desse dinheiro. Esse é o ponto de partida da história, né? A Diana oferecendo esse dinheiro para um casamento arranjado com algum lobisomem, o Edgar ficando extremamente tentado, porque ele pode não estar interessado por ela, pela maneira audaz que ela chega ali onde eles vivem, praticamente, né, batendo na mesa e falando que era o marido. Obviamente vai aceitar se casar com ela, né? E esse é o ponto de partida da história. Vai ter todo um plano que a Diana está fazendo contra a família dela, para ela não apenas se livrar da maldição, mas também se livrar da família dela. Então ela precisa de fato desses lobisomens na vida dela. E sério, gente, que leitura sensacional, que leitura gostosa, que personagens cativantes. Eu fui muito cativado pela Diana e pelo Edgar. É uma história que vai ser narrada em terceira pessoa, mas, assim, mesmo eu não sendo tão fã de terceira pessoa quanto da primeira, porque eu acho que a primeira consegue me inserir muito mais rápido nas narrativas, eu nem senti isso enquanto estava lendo esse livro, sendo bem sincero, porque eu estava tão envolto nesse universo que Liz Vilas Boas construiu, nesse seu Rio de Janeiro paralelo, né? Esse Rio de Janeiro dos anos 20, mágico, eu de fato não sentia a narrativa em terceira pessoa dele, sabe? E assim, o universo que a Liz Vilas Boas construiu para essa história é muito maior do que eu esperava, sendo bem sincero. Os personagens são extremamente cativantes. A personalidade da Diana é muito forte. E é muito engraçado porque eu estava conversando com uma amiga minha, no caso a Natália Flor, que também estava lendo, né, esse livro durante o carnaval. E a Natália participou de um evento de livreiros com a Liz Vilas Boas, e a Liz Vilas Boas explicou um pouco, né, da história para os livreiros e tal. E ela disse que a protagonista, a Diana, ela foi inspirada na Catarina de O Cravo e a Rosa, a novela O Cravo e a Rosa. E você percebe muito isso, mas não apenas isso, você percebe que a história em si, ela bebe muito de O Cravo e a Rosa, porque você consegue enxergar o Petrúquio pelo personagem do Edgar, só que, né, no caso aqui, ele não tenta exatamente domar ela, muito pelo contrário, ele gosta dela ser indomável. Até porque, para quem não sabe, O Cravo e a Rosa é uma adaptação de A Megera Domada do Shakespeare, né? E, assim, o grosso da novela é muito fiel ao livro do Shakespeare. Então, assim, basicamente a gente tem uma adaptação de Uma Megera Domada também, né? Porque, querendo ou não, ela se inspirou em O Cravo e a Rosa, mas a gente encontra muito de A Megera Domada aqui também, só que de uma forma não problemática, né? Já que não vai ter nenhuma megera para ser domada aqui, muito pelo contrário, né? É enaltecido o fato da Diana ser essa personagem forte, mesmo que na sociedade da época seja muito condenado, né? Mas a gente percebe que é uma qualidade da personagem e não algo recriminado. E vão ter outros personagens de O Cravo e a Rosa / A Megera Domada aqui, né? O pai dela, o pai da Diana, é muito Batista, só que numa versão muito mais vilã do que ele de fato era no livro e na novela. Tem a Bianca, mas a Bianca aqui vai ser outra personagem, vai ser meio que uma amiga, entre muitas aspas, da Diana, porque a relação delas inicialmente é meio que de chantagem. A Diana fazendo chantagem com essa moça, que é a filha do prefeito da cidade, e que
querendo ou não, se envolve com um dos irmãos do Edgar, que tem uma profissão, digamos que é a profissão mais antiga do mundo. É assim que ela acaba se envolvendo com o irmão do Edgar, e que me leva a pensar, a questionar, que essa história aqui possa ter continuação por meio dos irmãos do Edgar. Porque, querendo ou não, fica meio que entreaberto essa história, né, da amiga da Diana com o Heitor, que é o irmão do Edgar, e também existe outra história do irmão mais velho dos dois, que é um pouco citada aqui, mas não é de fato muito desenvolvida. Então acredito que possa acontecer um terceiro livro com esse irmão. Então eu queria muito continuar nesse universo, eu queria muito continuar acompanhando os irmãos Lacares, com toda certeza, e eu acho que é o plano da Liz Vilas Boas, e se ela fizer, vai estar maravilhoso. Se você gosta de romantasia, de fato essa história aqui vai ser uma romantasia total, com uma ambientação muito bem construída, que é ali nos anos 20. Esse livro aqui é sensacional. Sério, eu amei os personagens, eu amei a narrativa, eu me surpreendi muito, porque eu não esperava tanto gostar do casal protagonista, né, que é o Edgar e a Diana, quanto eu gostei. Eu dei 5 estrelas. Dei 5 estrelas para Garras. Foi a minha melhor leitura do ano até o momento. E é sobre isso. Recomendo de verdade para quem ainda não leu Garras, né? Lê, porque de fato é uma história sensacional. A Liz Vilas Boas foi muito feliz ao contar essa sua romantasia, porque as reviravoltas que tem nesse livro aqui são sensacionais, sério. Eu não esperava nenhuma delas e fui surpreendido por todas. Enfim, 5 estrelas. Mais um dia de maratona, mais um dia de calor. Eu confesso que eu posso não estar um pouco perdendo o brilho, porque esse calor, ele me tira completamente a paciência. Eu tô aqui com vocês e eu tô derretendo. Eu vou preparar algo gostoso na cozinha e eu tô derretendo. Eu vou ficar lá fora pra ler e eu derreto. Tudo, assim. Eu me esqueci como é a sensação de estar seco. Parece que eu estou constantemente molhado por conta do suor. Estou repensando, né, a possibilidade de ter ficado em casa e não ter aproveitado uma piscina, mesmo que eu tivesse que enfrentar. Escolhi a minha próxima leitura e muito provavelmente vai ser a terceira e última leitura dessa nossa maratona, porque foram leituras muito boas que eu peguei, mas eu li muito devagar. Sério. O calor me faz querer ficar deitado no chão olhando pro céu sem fazer nada. Mas enfim. A leitura escolhida foi As Regras do Jogo, da Arquelana. Sim, vamos terminar com um romance sáfico. Eu ganhei esse livro aqui da minha amiga Natália, a Natália Flor, no ano passado. Ele tem conteúdo adulto e essa história aqui, se eu não me engano, vai ser um romance universitário, onde vamos conhecer essas duas meninas, a Cacau e a América. A Cacau é uma garota super estudiosa que quer uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Por isso ela faz de tudo para ter notas maravilhosas, para ter um currículo muito bom, só que ela acabou descobrindo que para conseguir alcançar essa bolsa, ela precisa fazer parte de alguma atividade extracurricular. Por isso ela vai acabar escolhendo fazer parte da atlética, mesmo que a pessoa que presida essa atlética da faculdade dela seja ninguém mais, ninguém menos do que uma ex-ficante do namorado dela, né? Pelo menos o que eu entendi da sinopse é isso. Porém, não é apenas isso, né? Essa ex-ficante, que no caso é a América, a outra personagem, que é uma jogadora de basquete e tal, ela precisa de um lugar para ficar. E quem é que vai ter um lugar vago para ficar? Sim, a Cacau, a outra protagonista. E basicamente esse é o começo da história das duas personagens, né? E a partir daí a gente sabe o que vai acontecer, né? Os dois vão ficar juntos. Enfim, tô muito interessado, é uma história bem fininha. Vai ser meu primeiro contato com a Arquelana. A Arquelana é uma autora super popular aqui do Brasil, e eu quero ver, né, como é que é a construção de personagens e de universo dela. Eu ainda não li nada. Eu tenho outra história dela, mas eu tenho em formato audiobook. A Airfryer apitou. Que é Operação Paddock, que é uma história do Arika. Operação Paddock é uma história do Arika. Essa história aqui vai ser uma história sáfica.
Enfim, vamos ver o que eu vou achar de as regras do jogo. Esse eu acho que eu leio mais rápido porque ele é mais fininho, né? O Garras, ele era uma história maior. Não era uma história para eu ler em uma maratona. E assim que eu terminar, eu volto aqui e atualizo vocês. Então, eu vim aqui pro quarto dos meus pais porque meu quarto continuava muito quente. Eu não sei por que esse quarto fica tão quente, porque quem me acompanha aqui desde o ano passado sabe que ano passado teve obra aqui em casa e parte dessa obra foi justamente trocar o forro do telhado. Teoricamente, era pra o meu quarto ter ficado mais fresco. Mas isso não aconteceu. Continua tão quente quanto antes. E eu acabei vindo aqui pro quarto dos meus pais pra assistir televisão aqui e ficar mais fresco, tanto que, ó, eu não tô nem suando. No meu quarto eu estaria suando. E eu diminui até o ventilador para gravar essa entrada, para não fazer nenhum barulho. Espero que não esteja fazendo nenhum barulho, né? E eu vou confessar para vocês, assim, eu tô fazendo as leituras da maratona. Eu não consegui ler tudo? Não, porque eu me auto-superestimei, né? 6 livros, pelo menos a gente tá indo pro terceiro. Mas enfim, o que eu vim falar aqui agora é que eu tô com uma bad de carnaval que bateu do nada, bateu agora, no entardecer de hoje, e eu não sei o que aconteceu, porque eu não tava assim. E eu tô colocando o dedo na câmera. Enfim, gente, desculpa, porque eu tô segurando a câmera com a mão, né? O celular com a mão. Mas enfim. E bateu essa bad do nada, porque eu tô sozinho em casa e eu tô entediado. Eu acho que a bad, principalmente por conta disso. Porque eu tô me sentindo meio entediado. Porque o que eu tinha pra fazer eu já fiz, né? Eu coloquei o plano de fazer a maratona. Tô fazendo a maratona. Eu tô fazendo os lanches e tal. Mas aí eu vejo as pessoas passando na rua. Eu penso, eu tô sozinho em casa, sabe? E assim, eu amo ficar sozinho. Eu já falei isso pra vocês, né? Essa coisa da dualidade entre solitude e solidão. E assim, eu não queria ter ido pro sítio com meus pais, porque, enfim, não por conta deles. A sensação que eu tô agora não é exatamente de, eu queria estar lá no sítio com eles. Não é. É mais assim, tô entediado. Tô entediado sozinho aqui, eu não tenho nada pra fazer. Teoricamente tem, né? Enfim. A televisão escureceu, aí por isso que diminuiu o tom. Eu não vou. Não vou ligar a luz, não. Vai ser assim e vai ficar assim mesmo. Eu vou ver se vou preparar alguma coisa agora. Vou tomar um banho, né? Preciso tomar um banho. Mas eu não tava planejando que justamente a segunda-feira de carnaval eu falei, tô entediado. Não tava planejando mesmo.
Vocês aceitam um pão de queijo que eu acabei de fazer agora na airfryer? São mais ou menos 4 horas da tarde. E eu fiz esse lanche pra mim porque eu tô revoltado. Eu tô muito revoltado. Pois adivinhe quem foi a pessoa que passou praticamente metade do dia, metade da terça-feira de carnaval, sem luz. Sério, do nada a luz acabou aqui em casa. E aí eu fui ver e era na rua toda. Essa coisa da fase de energia com energia baixa. E sabe o que é pior? Aconteceu a mesma coisa no ano passado, também no carnaval. Só que no ano passado, a gente ficou segunda-feira de carnaval, a tarde da segunda-feira de carnaval e a manhã da terça-feira de carnaval. E foi voltar ali por de tarde da terça-feira. Mas no ano passado tinha uma justificativa que caiu um toró de domingo para segunda, que assim realmente acabou deixando a região sem luz. Esse ano não, eles só resolveram dar um piti e aconteceu. Daí você me tira como ficar dentro de uma casa com temperaturas altas por conta do verão, da bolha de calor e ainda sem luz. Pois é. Fiquei tão revoltado que eu nem consegui ler direito as regras do jogo, né? Que eu já tinha começado, que eu já tinha falado pra vocês que eu ia começar as regras do jogo. Hoje, de fato, eu nem mexi direito. A luz foi voltar, eu acho que tem uns 15 minutos mais ou menos. Aí voltou a luz, voltou a internet, obviamente. Um pouco depois da luz voltar, meus pais avisaram que já estavam vindo pra casa, né? Já estavam voltando. Então agora que eu tenho um ventilador, né? Eu vou tentar sentar e avançar em as regras do jogo. Assim que eu terminar, eu venho aqui e converso com vocês sobre o que eu achei desse livro aqui, desse romance sáfico universitário. Muito provavelmente vai ser a nossa última entrada, né? De as regras do jogo. Mas é sobre isso. Vocês perceberam que a primeira coisa que eu fiz quando a luz voltou foi ligar a airfryer para fazer um lanche para me recompensar da frustração, que foi ficar sem luz em plena terça-feira de carnaval. De novo. Como não poderia deixar de ser, nessa terça-feira de carnaval, eu preparei pastel. Daqui a pouco vai começar o terceiro dia de desfiles e eu quero assistir, né? Comendo os meus bons pastéis. Preparei mais um suco de maracujá, porque nesse calor só com muito suco mesmo. E sinceramente eu adorei essa massa. Sério, é uma massa grande que rendeu bastante e pelo que eu experimentei na cozinha, tá muito gostoso. Então, pessoas, aqui estamos nós para fechar esse nosso vlog da maratona de carnaval. E vou dizer para vocês, sim, eu avancei bastante em as regras do jogo. Eu cheguei à página 82 do livro, mas definitivamente eu não vou conseguir finalizar essa história durante a maratona, né? As regras do jogo vai aparecer no nosso próximo vlog aqui de leitura, onde eu vou compartilhar com vocês o que eu achei, as minhas impressões de leitura sobre o meu primeiro contato com a história da Aquelana. Mas assim, a gente já virou para quarta-feira de cinzas, acabou que de noite eu fui fazendo outras coisas e eu não consegui finalizar as leituras de regras do jogo, mas eu estou feliz
com o resultado do vlog, porque por mais que eu tenha separado 6 livros para ler e eu só tenha lido 2, entre esses 2, um deles foi o favorito, e foi o primeiro favorito desse ano, que foi o Garras. Então isso é um saldo muito positivo para mim, com toda certeza. Mas serviu para desencantar. Depois desse mês de fevereiro sem ler nada praticamente, eu comecei uma leitura, eu já estou bem avançado, afinal é um livro de menos de 300 páginas, eu consegui fazer outras 2 leituras, isso tudo no começo do mês de março, né? Enfim, é sobre isso, como vocês podem ver, aproveitei também para cortar o cabelo ontem, né? Assim que a energia acabou voltando, eu cortei o cabelo também. Por mais que eu não tenha conseguido ler tudo, foi um vlog gostoso de fazer e eu espero que tenha sido um vlog gostoso de acompanhar também. Então, esse foi o nosso vlog da maratona de carnaval, uma maratona muito da improvisada. Espero que vocês não tenham percebido a espinha enorme que acabou surgindo de ontem para hoje no meio do meu rosto. Porém, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham me acompanhado até aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leram algum desses livros, se pretende ler. E vamos fazer aquela brincadeira, né? Se você acompanhou esse vídeo até o final, deixa uma máscara de teatro, um emoji de máscara de teatro aqui embaixo, que eu vou saber que vocês acompanharam o vídeo até o final. Enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau e até o nosso próximo encontro.